Pronto. Tá gravado. Tem sido o estudo de um trimestre. E eu queria convidar você, então, a abrir Salmo 91. Nós estamos falando sobre o sofrimento, Deus e o sofrimento cristão. Esse é o nosso tema. Deus e o sofrimento cristão. Nós estamos já na última parte do nosso estudo, mas vamos gastar alguns domingos ainda falando a respeito disto. Nós já tratamos que o sofrimento como fruto da providência de Deus, é algo que acontece dentro da soberania do Senhor. Deus é soberano sobre o sofrimento, ainda que nós não podemos dizer que Deus seja culpado pelo sofrimento, porque ele não é, nós sabemos disso, mas ele governa soberano sobre todas as coisas. E o fato de Deus governar sobre o sofrimento e ainda assim nós sofrermos, não significa que Deus não seja onipotente, não seja bom e não seja justo. Nós já vimos isso também, né? Muito pelo contrário. O sofrimento confirma a onipotência de Deus, confirma a sua justiça e confirma a sua bondade. E se os irmãos quiserem rever isso, nós temos as apostilas que estão sendo postadas. No final do nosso curso, nós vamos postar a apostila inteira. Nós temos os nossos estudos gravados também, para você voltar lá e recordar. Nós vimos a respeito dos motivos pelos quais Deus permite o sofrimento. Nós vimos vários textos bíblicos, aquelas coisas que Deus revela do motivo pelo qual ele permite que a gente sofra, né? E nesse último, nós vimos sobre o sofrimento de Cristo e o sofrimento por Cristo, né? A alegria que nós temos em sofrer, ser coparticipantes do sofrimento de Jesus Cristo. E há 2 domingos atrás, nós começamos a ver sobre como o cristão passa pelo sofrimento. Nós vimos que o cristão deve passar pelo sofrimento com transparência, né? Foi o primeiro ponto que nós tratamos, que o sofrimento, o cristão não tem que ser um super-homem, uma mulher maravilha, um super-crente, alguém que não se abala com o sofrimento. Nós somos humanos e, seguindo o próprio exemplo de Jesus Cristo, que chamou seus discípulos para orar, ele compartilhou com o Pai e compartilhou com seus discípulos a respeito do seu sofrimento. Nós devemos fazer isso também. Semana passada, nós vimos que nós devemos passar pelo sofrimento confiando em Deus. Hoje é o nosso terceiro subponto desse último ponto, como passar pelo sofrimento, está no Salmo 91, em especial no versículo 1, mas vamos ler todo o Salmo, para que a gente nós possamos nos situar no contexto deste Salmo. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você de todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Você diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei.
Na sua angústia eu estarei com ele, e o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar mais uma vez? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esta manhã fria, mas estamos sendo aquecidos, ó Pai, pela Tua presença em nosso meio e aquecidos pelo calor, ó Pai, de estarmos juntos em culto. Mesmo que distantes fisicamente, mas estamos unidos com o mesmo propósito, que nesse momento, ó Pai, é aprender do Senhor. Por isso pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse estudo, que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos modele, que o Senhor nos capacite a viver a Tua palavra. Nós nos rendemos diante do Senhor e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos falar sobre descansar em Deus. Descansar em Deus. Como o cristão passa pelo sofrimento, sabendo que tudo está debaixo da soberania de Deus, e se Deus não perde o controle da nossa vida e da história do universo quando sofremos, então como passar pelo sofrimento? Com transparência, com confiança, mas também descansando nele. Passamos pelo sofrimento descansando no Senhor. Eu estava pensando sobre isso nessa semana, lendo algumas coisas e principalmente meditando sobre o Salmo 91. Eu estava vendo como que nós somos tendentes a lutar pela vida. Isso é natural em nós. Todo ser humano tem essa tendência. Nós somos sempre prontos a brigar pela nossa vida, a lutar contra tudo aquilo que nos ameaça, a lutar contra tudo aquilo que nos atrapalha. Não é? Basta que um problema nos ameace, basta que um sofrimento nos alcance e todo o nosso corpo se transforma. Né? Ele se transforma preparando para a batalha. Né? Basta que um problema aconteça para nós transformarmos de Bruce Banner para Incrível Hulk. Né? Estamos prontos para defender a nossa própria vida. E isso não é ruim, isso é bom. Não é? Isso é um sistema de proteção que Deus colocou em nós, seres humanos. Na verdade, todo animal tem esse sistema de proteção, né? De lutar pela própria vida, porque a nossa vida é o bem mais precioso que nos deu, que o Senhor nos deu. Então, Deus colocou isso em nós. Estamos sempre prontos para lutar pela nossa vida. Esse é um dos problemas, por exemplo, da depressão, porque ela tira a nossa vontade de lutar e ela nos leva a sucumbir sem luta diante de um problema que às vezes nem existe. Né? Então, um dos problemas da depressão é essa, que ela rouba esse instinto natural que a gente tem de lutar pela preservação da nossa vida, pelo nosso bem-estar. Mas isso que é bom, porque Deus nos fez assim, se torna ruim quando essa nossa tendência natural de lutar pela vida nos leva a confiar em nossas próprias forças para a vitória. É como aquela pessoa que não sabe nadar e fica batendo os braços, lutando com todas as suas forças para tentar sair de dentro da água. Não é? Por mais que ele lute, quanto mais ele se debate, mais ele afunda. Se essa pessoa aprendesse a relaxar, talvez ela sobreviveria mais tempo dentro da água. Mas você vai falar para alguém que não sabe nadar para relaxar? Ele não vai relaxar. O corpo dele vai ficar todo duro, endurecido e enrijecido, e ele vai estar desesperado, batendo descoordenadamente, tentando se livrar da sua própria, daquela situação, mas ele não sabe se livrar. Ele não busca a solução em nada além dele. Então, isso é uma metáfora para a nossa vida. O instinto de sobrevivência que nos leva a lutar é uma bênção, mas quando ele nos leva a confiar na nossa capacidade e apenas nela, né,
nós geralmente afundamos. E quanto mais nós lutamos, nós afundamos. É por isso que geralmente o sofrimento nos deixa ansiosos. É por isso que muitas vezes o sofrimento nos deixa angustiados, sem energia, cansados demais. Né? Tanta luta nos cansa. É muito comum encontrarmos pessoas que depois de muito tempo de sofrimento dizem, olha, eu não aguento mais lutar. Eu não tenho mais forças para continuar lutando. Eu não tenho mais forças para lidar com meu filho. E às vezes a própria mãe fica desesperada, dizendo que mãe eu sou, que tipo de mãe eu sou, eu não sou mãe, e entra, começa a ficar ainda mais preocupada, porque diz, eu não sou mãe, eu sou uma mãe ruim, porque eu não tenho, eu estou abandonando, não tenho mais forças para lutar pelos meus filhos. Mas muitas vezes não é porque ela é ruim, porque ela se cansou e não tem mais energia para isso. Né? E assim como as tantas lutas nos fazem, nos deixam cansados, assim também o medo de não conseguir vencer, muitas vezes nos deixa ansiosos. E com medo de sucumbir, nós sofremos por antecedência. E aí que a gente encontra o Salmo 91. O Salmo 91 é um dos salmos que a gente pode ler nesses tempos. No versículo 1, o salmista diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Isso é diferente de tudo isso que a gente viu antes, não é verdade? O salmista tem uma outra postura, uma postura diferente do que a maioria de nós tem. Né? Você reparou na palavra sombra que ele usa aqui? Quando a gente olha para esse salmo, descansa à sombra do Onipotente, não sei para você, mas para mim traz uma imagem de uma árvore frondosa, produzindo uma grande sombra. E aí você deita debaixo daquela sombra, aí a brisa bate no seu rosto e você adormece ali, né? É uma cena interessante e é uma cena que pode ser real, porque sombra na Bíblia é um convite ao descanso. Todas as vezes que a Bíblia fala da sombra, traz a ideia daquilo que te traz refúgio, que te traz descanso, que te traz relaxamento. E, baiano, descansar é bom, não é? Uma rede, hein? Já pensou uma redinha debaixo da árvore? Né? Vai falar isso com o baiano. Então, descansar é bom. Mas não é só os baianos, não. Quem é que não gosta de descansar? Quem é que não gosta de sombra e água fresca? Quem é que não gosta de férias depois de um ano de muita luta? Todos nós gostamos. E o melhor ainda é descansar em Deus. Melhor ainda é quando toda essa folga, esse descanso, vem do próprio Deus. Então, para a gente começar a pensar sobre descansar em Deus em tempo de sofrimento, vamos tentar entender o que de fato significa descansar em Deus? Eu queria que os irmãos me respondessem. Quem quiser, aliás, como a gente sempre diz, você pode me interromper na hora que quiser, abre seu microfone, fala, concorda, discorda, complementa, pergunta, fique à vontade, como se fôssemos, como se estivéssemos na sala de escola dominical mesmo. Né? Então, na opinião dos irmãos, o que significa descansar em Deus? Como que se você estiver conversando com alguém e você diz para ele, olha, você precisa descansar em Deus, e alguém então te diz, mas o que significa isso? Descansar em Deus. Como que você responderia? Pastor, Sim, Daniel. Isso. Quando eu descanso em Deus, eu lanço todas as minhas ansiedades, necessidades, dificuldades, medos, e aguardo nele. E isso é descansar. Então, no momento que eu confio em Deus e lanço todos os meus problemas, né, nas mãos dele, isso é um descansar. Você deixa de querer você mesmo resolver, Deus passa a resolver a situação por você. Então ele toma o controle da situação para te dar a situação para você poder resolver.
Isso, o Daniel falou de entrega, né? A entrega dos problemas. Quem mais pode me falar complementando, concordando, discordando do Daniel? Vamos lá? Confiar e esperar. Só que a nossa sociedade é tanta que a gente fica com o coração assim, ó, acelerado. Mas é porque a natureza humana, né? Mas é confiar e esperar. Uma boa definição também, Soninha. E a Soninha até já abriu uma ponta para algo que a gente vai falar depois, porque descansar é bom, né? Mas esperar é bom. E o descanso tem a ver com espera também. Apesar de que espera é um assunto que a gente vai tratar lá, mas é bom, mas não é tão fácil às vezes, né? Adeilton, quer falar? Sim, pastor, Hum, quando se fala em descanso, é porque já existiu alguma coisa que nos fez cansar. isso. Então, se eu estiver à toa, parado, eu não preciso de descanso. Então, confiar em Deus seria, primeiramente, antes de você realizar, você já colocar-se nas mãos de Deus para realizar. E depois você vai esperar o resultado por Deus. Isso. E não pelo que você fez. Então, isso eu considero descansar em Deus. Primeiro você já fez o certo, e aí espera no Senhor. Isso. E a definição que o Adeilton nos deu, ela nos liga àquilo que a gente tratou no passado e no último domingo, e essa foi realmente a intenção de que você confia, né? Você age com confiança, confiando nele, e em consequência você descansa, né? Não existe descanso se não houver primeiro um mover no sentido de caminhar confiando no Senhor, né? Alguém mais? Pastor, Sim, Claudinho. é isso tudo, né? Mas antes de tudo, é a gente ter esse profundo conhecimento de quem Deus realmente é, né? Porque a confiança no que Ele pode fazer, na confiança nas promessas dele, é conhecendo antes quem Deus é. É o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, né? Amém. Então, quando a gente tem esse conhecimento de Deus, essa certeza de quem Ele é, aí a gente pode confiar e esperar nele, né? Não é uma esperança vazia, né, Claudinho? Não é vazia, É, é, porque a esperança que é baseada né, naquilo que é nosso, né, que depende de nós, é uma confiança que ela será abalada, né? Sempre abalada. Mas quando a gente confia naquele Deus que é todo poderoso, né, que fez todas as coisas, então a gente pode realmente descansar, ainda que o mundo inteiro esteja caindo, a gente, sabendo que está descansado no esconderijo do Altíssimo, a gente estará seguro sempre. amém. Dona Irineia, a senhora quer falar? Eu acho que a gente ter certeza, a gente saber que Deus é fiel, né? Ele é fiel para cumprir as promessas. Então a gente tem que confiar nisso aí. Aí a gente descansa, porque Deus é fiel. Isso. Que eu tenho uma questão que eu coloco diante de Deus já tem mais de 20 anos. E eu sempre, todo dia, né? Oro nesse sentido. E eu não vi nada acontecer até agora. Nada. Mas se Deus falou comigo, Ele é fiel para cumprir. Então eu confio nele. Às vezes eu começo a me desesperar. Depois eu lembro disto e penso, não, Deus é fiel e se Ele falou, Ele vai cumprir. Aí eu fico calma, fico esperando no Senhor. É isso aí. Boa, minha mãe. Clara?
Eu não. Eu e Ah, é o Clara. Rafael? É porque no nome aqui tá Clara. Eu Não, é falo o questão nome que de... aparece para mim aqui, ó. Tá Eu tranquilo, deixo o tranquilo. Rafael falar no nome da Clara. Não, a gente estava aqui discutindo sobre esse tema e até É. complemento o que vocês falaram aí. Por exemplo, quando a gente está num engarrafamento, né? Muito grande. Sempre tem aquele abençoado que começa a buzinar. Pê, como se isso fosse adiantar alguma A coisa, buzina vai abrir o trânsito, né? né? E às vezes eu acho que descansar em Deus é essa analogia. Isso não adianta a gente tentar fazer com a nossa própria força ou achar que a gente vai conseguir resolver. Descansar em Deus é ter confiança de que Deus vai resolver aquela situação. E é interessante, até usando essa mesma analogia que você usou, o Rafael, se você está no meio do trânsito e começa a buzinar o tempo todo, isso te cansa ainda mais, te estressa ainda mais. Né? Não soluciona o problema, você fica mais cansado, mais estressado. Né? O resultado é inverso, é como a pessoa que não sabe nadar tentando dar braçadas para sair desesperado da água, né? Quanto mais ele bate os braços descoordenados, mais ele afunda, né? Então é isso. Marcelo, Sim, o Michael. a questão do descanso também, ela tem um sentido escatológico também, porque como a gente tem uma promessa futura, uma promessa de vida eterna e de adentrar no descanso eterno de Deus, né? Então, a gente entrar na presença de Deus, quando a gente entende o descanso como essa confiança, essa esperança em Deus, a gente entende também que tudo isso que a gente vive aqui é passageiro e que tem uma promessa de algo muito maior, que é entrar no descanso de Deus, né? Então, Hebreus fala sobre isso e o próprio Senhor nos dá esse exemplo, que o próprio Deus descansou de toda a obra que tinha feito no sétimo dia, e o autor de Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas, né? Então, a gente entender esse tempo, para que a gente possa sempre permanecer firme em Deus e sempre olhando para o objetivo final da nossa caminhada, que é estar com Deus na eternidade, né? Então, a base do nosso descanso repousa nessas promessas de Deus. Amém. E interessante o que o Michael disse, porque o Hebreus faz uma ligação entre o descanso de Deus no sétimo dia, o descanso sabático do Pentateuco, né? 6 dias trabalharás, um vai descansar, a terra prometida, que era o descanso que Deus havia prometido para o povo de Israel, e a eternidade com o Senhor. Né? Então, faz uma ligação de Gênesis a Apocalipse nessa ideia do descanso. Né? Então, tanto o nosso domingo, quanto a eternidade, tudo isso traz uma mesma ideia de descanso. O descanso que nós devemos ter em meio ao sofrimento tem relação com o descanso da eternidade. Né? É a mesma coisa, né? Guardado as suas devidas proporções. Né? No céu, o descanso é absoluto. Hoje ainda não conseguimos, não temos condições disso. Né? Mas o princípio, a ideia é a mesma, de Deus descansando no sétimo dia, ordenando o seu povo a descansar um dia por semana e nos prometendo o descanso eterno. Mais alguém? Marcelo, Oi, esse minha descanso mãe. eterno, esse descanso eterno é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso sétimo dia. Essa minha mãe é top, não é? É justamente isso, mãe. Né? Tudo se resume e chega no ponto onde que tudo para tudo converge, né? Que é Jesus Cristo, né? O nosso descanso é nele, não é? Tanto agora como plenamente na eternidade. É justamente isso. Eu coloquei aqui na minha definição, de maneira bem simples, eu coloquei assim: descansar em Deus é a entrega da vida a Deus, é a entrega que acalma o coração,
que nos desliga dos problemas, que relaxa a nossa mente e que revigora as nossas forças. Isso é entrega, é descanso, é você entregar, né? E depois de entregar, porque não é só entregar, você então acalma o coração, sabe? Você se desliga dos problemas, você relaxa a mente. E isso te traz um vigor, revigora as suas forças para continuar vivendo na presença do Senhor. Agora, por definição, ou como definição é muito fácil, mas volta aqui para o texto de Salmo 91, versículo 1, para a gente ver o Salmo todo, né? Como não é tão fácil assim. Porque existe um problema aqui nesse Salmo, né? É que a árvore frondosa que nos convida para o descanso, a sombra, não é? Ela está no meio de uma cena de terror, de uma zona de guerra. Não é? Se você ler todo o restante do Salmo, você vai encontrar, por exemplo, no versículo 4, laço do passarinheiro, peste perniciosa. No versículo 5, terror noturno, setas que voam para lá e para cá, colocando a nossa vida em risco. No versículo 6, peste que se propaga nas trevas, mortandade que assola ao meio-dia. No versículo 7, pessoas caindo aos milhares ao seu lado, direita e esquerda. Versículo 10, mal, praga. Versículo 12, pedras pelo caminho. Versículo 13, leões e áspides. Então você encontra aqui uma cena de caos, né? Ao mesmo tempo que você está dentro de uma cena de guerra, porque fala de flechas que voam para lá e para cá e pessoas querendo te destruir, caindo de um lado para o outro, fala também de uma floresta perigosa, porque tem leões e tem serpentes, e fala também de doenças, de mal, de praga, fala também de mortandade, de doenças emocionais, está falando de terror noturno, está falando de problema de relacionamento, de laço do passarinheiro. Então, essa árvore que te convida para o descanso está no meio de um grande filme de terror. A sombra está ali te convidando para o descanso, mas ao redor tudo quer te consumir. Ao redor, tudo te apavora, tudo atribula o seu coração, tudo te deixa inseguro, tudo atormenta a sua alma. Então, como teoria, numa escola bíblica dominical, a gente entende o que tem que fazer. Né? É igual o testemunho que a minha mãe deu agora há pouco. Ela diz, a cabeça sabe, mas às vezes a gente perde as estribeiras. Porque a vida é assim. Né? Não foi assim, por exemplo, que nós ficamos no início dessa pandemia? Alguns estão assim até hoje. Eu lembro que no primeiro domingo de março, nós fizemos o nosso culto, nós fizemos a nossa ceia, ministramos a ceia, nos confraternizamos no final do culto, e naquela mesma semana começou a acontecer tanta coisa, vírus, e tem gente morrendo no Brasil e tal. O conselho teve que tomar uma decisão que para a gente deixou a gente fora do chão: vamos fechar a igreja. Não vamos ter culto presencial. A gente nem falava culto presencial, não existia essa expressão, né? E a coisa ficou assim, todo mundo preso dentro de casa. O que está acontecendo? Isso traz insegurança para a gente. Quem aqui já teve dificuldade de controlar seus sentimentos e emoções em momentos de sofrimento? Ou a pergunta seria melhor, quem nunca teve seus sentimentos descontrolados, perdeu o controle das emoções em tempos de sofrimento? Eu acredito que todos nós, por um momento ou outro, já passamos por isso. O próprio Jesus Cristo passou por isso. Nós vimos alguns domingos atrás, estudando o sofrimento de Jesus no Getsemane.
Ele mesmo disse, olha, a minha alma está triste até a morte. Ele está falando da alma dele, está falando dos sentimentos dele, que estava totalmente fora de controle naquele momento. Ele estava sofrendo no mais alto grau. Não é? Então, como descansar se o cansaço, ou se o descanso pressupõe uma alma relaxada? Esse é o grande desafio do sofrimento. Porque descansar em Deus, quando tudo tá bem, é fácil. Lembra de Jesus dormindo no barco? O texto lá diz que no momento da tempestade, Jesus estava dormindo. Mas antes da tempestade, o texto não fala, mas era possível que talvez tivesse mais pessoas dormindo também, né? Porque os discípulos, como Jesus, pegava no pesado nesse tempo todo. Mas na hora da tempestade, quem estava dormindo? Somente Jesus Cristo. Então, dormir quando o barco está caminhando num mar calmo, está navegando num mar calmo, é fácil. Não é? Mas como permanecer descansando em tempos de dificuldade, em tempos de sofrimento, de terror noturno, em tempos de flechas incendiárias que voam para cima e para baixo, pessoas caindo à direita e à esquerda? Como descansar nesses tempos se o descanso pressupõe uma alma relaxada? Você não consegue descansar se você não tiver com a alma relaxada. Já tentou dormir preocupado com alguma coisa? Se você não se desligar, você não dorme, né? E o segredo está no próprio versículo 1, porque o texto diz, descansa, a sombra não é qualquer sombra. Descansa a sombra do Onipotente. Eu acho que foi a Claudinha que falou de descansar num Deus que a gente conhece. Não é um descanso vazio. É descansar à sombra do Onipotente. Existe uma sombra ali, mas não é qualquer sombra. É a sombra do Onipotente. E este é o ponto que muda todo o ponto de vista dessa questão. Onipotente significa aquele que tem todo o poder. Onipotente significa poder absoluto. Poder maior do que todo o poder. Capacidade de fazer todas as coisas. Deus é onipotente. E a onipotência do Senhor é um dos atributos que dá a Ele condições de governar absolutamente todas as coisas. Se você pensar num governo humano, um rei, ele precisa de um exército para que ele possa governar. E precisa de pessoas que o auxiliem, porque essas pessoas serão o poder dele. Mas o poder de um exército não é absoluto, por isso que um rei não governa absoluto sobre a vida das pessoas. A onipotência do Senhor é um dos atributos que o capacita a governar sobre todas as coisas. Deus governa absoluto sobre todas as coisas porque Ele tem poder absoluto sobre todas as coisas. Todas as coisas. Portanto, toda a nossa vida está debaixo desse poder que governa com onipotência, que governa cada detalhe da nossa vida. E como temos estudado há meses, governa todo o nosso sofrimento. Todo ele é governado pelo Senhor. Cada uma das nossas vitórias, cada uma das nossas derrotas, todos eles estão debaixo desse governo. E tudo ele faz, e tudo ele governa, porque tem poder para fazer. Então, o texto diz, descansa à sombra daquele que é onipotente. Mas e a peste perniciosa? E a seta que voa? E a mortandade? E isso e aquilo? Era como se o salmista estivesse dizendo, Deus é onipotente. Mas ao contrário dele, o laço, a peste, o terror, as setas, a praga, as pedras, o leão, a serpente, não são onipotentes. O poder dessas coisas é limitado. A autoridade deles não é absoluta. A capacidade dessas coisas em nos prejudicar
Não pode em todas as coisas. Soninha, pode Eu falar. estava pensando aqui, no início falou que da árvore frondosa, com uma árvore, uma sombra muito grande, né? Isso. Aí eu estava pensando aqui, se Deus é onipotente, onisciente e onipresente, né, que ele já está em todos os lugares, imagina o tamanho dessa sombra. Né? Eterna, né? Uma sombra imensa, né? Não tem tamanho, né? Não tem divisão. Então é imensa essa sombra. Ela sempre estará onde a gente estiver. Essa sombra vai estar no meio do terror noturno, no meio da peste perniciosa, da seta que voa, da mortandade que assola ao meio-dia. Ela vai estar o tempo todo, em qualquer circunstância, onde nós vamos estar. E essa sombra é onipotente. Agora, a peste perniciosa não é. Essa sombra é onipotente. O leão e a áspide não é. Essa sombra é onipotente. Mas nenhum dos nossos adversários é. Então, ainda que pela ótica humana ou pela ótica mundana, a gente não tenha condições de descansar no meio da dor, no meio do sofrimento, da pandemia do Covid-19, mesmo que aos olhos do mundo a gente não tenha condições de descansar porque a nossa vida está cheia de adversários, na ótica cristã e bíblica, nós temos uma árvore frondosa nos convidando para o descanso, que, como a Soninha disse, está em todo lugar, porque essa sombra ela é onipotente, onipresente e onisciente. O onipotente está aonde nós estamos. Ele está naquela cena de terror e está ali para cuidar de nós. E, de fato, ele cuida. Ele cuida nos tempos fáceis e ele cuida nos tempos difíceis. Ele cuida nos grandes problemas e ele cuida nos pequenos detalhes da vida. Ele cuida de nós inteiro. E sabe o que é interessante? Que uma informação, uma verdade adicional que esse texto traz, e ele não diz isso claramente, diretamente, mas ele diz isso no seu contexto, é que o onipotente ama o seu povo. É por isso que o salmista está dizendo, descansa a sombra do onipotente, porque o onipotente não é indiferente ao seu povo. O salmista está falando com o povo de Deus. E Deus não é indiferente ao seu povo, porque Deus, o onipotente, ama o seu povo. É por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, nos ordena descansar em Deus. E as palavras de Jesus ali em Mateus 6 são muito claras. No versículo 25 ele diz assim, não fiquem ansiosos por coisa alguma. E não ficar ansioso é a mesma coisa que dizer, descansa. Não é assim que a gente fala para um ansioso? Relaxa, calma. A pessoa está querendo fazer tudo e está apavorado e pegando todas as coisas e fala, calma, respira. É um exercício que eu tenho, que eu aprendi para minha ansiedade. Você para, coloque, respira, calma, descansa. Não é assim? É isso que o Senhor está nos ordenando. Né? Não fica ansioso com coisa alguma. E sabe por quê? Jesus diz. Porque, só terminando isso que eu passo para você, o Valnei, porque Jesus diz assim, os lírios são vestidos por Deus, os lírios do campo. Os pássaros são alimentados pelo Senhor. Cada detalhe do universo é cuidado. E ele diz, quanto mais vocês valem mais do que pássaros, vocês valem mais do que lírios. Vocês são filhos valiosos para o Senhor, por isso Ele cuida de vocês, porque Ele escolheu amar vocês. Pode falar, Valnei, baiano, que descanso ele entende. Pastor, sim, Valnei. Salmo 40, versículo 1, diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Em Mateus 6, 25, diz assim,
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? E o 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Perfeito, Valdir, perfeito. Né? E é interessante... pode falar. O senhor estava falando aí, me veio esse salmo e esses versículos aqui que eu tinha lido essa semana na mente, que veio encaixar direitinho com o que o senhor está falando. A gente tem que confiar em Deus mesmo. Isso. A nossa dificuldade, entregar a Ele verdadeiramente, né? A nossa vida, e a sombra do Onipotente será sobre nós. Justamente. E o primeiro texto que você leu é tremendo. Eu fico sempre encantado, porque esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. A gente lê esse versículo e às vezes a gente não presta atenção no que ele está falando, porque imagine, coloca na sua mente Deus se inclinando para você. Não é? Um rei não se inclina. As pessoas se inclinam diante do rei, certo? Um soberano não se inclina. As pessoas se inclinam diante dele. Mas um pai se inclina para ouvir o seu filho. O filho é muito menor do que ele. Então, o filho está falando, está pedindo, ele se inclina para atender. Então, é uma atitude de amor. Né? Mesmo sendo grande, sendo maior, ele se inclina para poder atender. Perfeito. Tia Neide, quer falar? Gostaria. Pode falar. Ô, pastor, acontece o seguinte, eu sei, mas eu sei tudo isso aí que o senhor está explicando. Algum tempo atrás, teve uma pessoa que ele estava desempregado, e eu falei para ele o seguinte, mas meu filho, olha, aquele lugar sem assim está fazendo inscrição. Está ali e leva o seu currículo e se inscreva. Sabe o que ele me respondeu? Ele é cristão, sabe o que ele me respondeu? Ele me respondeu, eu já entreguei nas mãos de Deus e estou descansando no Senhor. Estou falando. Eu peguei e falei assim, meu filho, mas não é assim que Deus ensina. Tem que levar o seu currículo e se inscrever. Daí, Deus é que vai separar, ali vai mostrar aquele funcionário que é responsável, ele vai separar o seu currículo e vai levar a pessoa que resolve. Mas você tem que fazer a sua parte. Isso também é descansar no Senhor. Pegando carona naquilo que o Adeilton disse pouco tempo atrás. Isso aí, o Adeilton falou isso também. Descansar não é para preguiçoso. Né? Porque o preguiçoso não descansa. Né? Descansar é para quem é trabalhador. Né? Você descansa porque está trabalhando. Né? Então, quando a pessoa fala, não, eu descansei, entreguei nas mãos de Deus e vou deixar. Isso é um desculpa de preguiçoso, de quem não quer lutar. Né? Porque aquele que descansa em Deus, ele está pronto para a batalha. Né? Boa, tia Neide. Não, eu já falei, pastora, que eu fui falar com o senhor, saiu tudo lugar. Às vezes o dedo erra o botão, né, tia Neide? Ainda mais o meu, que é o dedão, encosta em alguma coisinha, já viu, né? Mas o Adeilton falou isso. O Adeilton falou isso, entende? Porque a verdade, eu passei por essa. Eu fui aconselhar a pessoa a ouvir isso. Não, essa pessoa está totalmente errada. Não é? Descansar não significa ser preguiçoso. Você confundindo o descanso no Senhor. Está confundindo descansar em Deus com ter preguiça. A minha eu farei. Claro. Faça a sua parte que darei, né? A Claudinha quer falar? Falando na confiança, né? Eu lembro sempre do Abraão, né? Que confiou na promessa de Deus de que ele teria uma grande descendência, né? E quando Deus faz aquele pedido para ele, entregar o filho.
Então, acho que é uma das maiores provas de confiança que a gente vê na Bíblia, né? Aquele de entregar o filho confiando no quê? Confiando numa promessa que Deus fez para ele, né? Ele não sabia como que Deus ia agir, mas na mente da gente, a nossa posteridade está sempre depositada, né, no filho, na vida do nosso filho. Ele que vai trazer a nossa posteridade. E quando você entrega isso antes de acontecer, eu acho que é uma das provas de confiança assim, tremenda que a gente vê na Bíblia. É isso aí. E é interessante que eu estava vendo... Sim, Daniel, quer falar? Pastor, eu estava lendo, me lembro, Êxodo 3, Êxodo 3, 21. O povo de Israel, por mais teimoso que ele fosse, ele confiava. Às vezes sempre estava pecando, mas confiava. Ele fala assim, 21. E o Senhor ia diante deles com nuvem para os guiá-los pelo caminho durante o dia, noite numa coluna de fogo para alumiar para que caminhassem de noite. Então isso é uma confiança em Deus, porque ele estava ali para guiá-los na sua trajetória. O descansar eu entendo como confiar também, igual todos nós estão falando. A gente tem que ter nossa ação, né, pedindo a capacidade de Deus, mas ao mesmo tempo tem que saber que Ele está na nossa frente, nos guiando para o melhor caminho a ser como se diz, dado, né? Isso, exatamente. Aí, eu ouvindo vocês falando, não sei quem já leu aquele livro, ele é bem antigo, Por Essa Cruz Te Matarei. E ele conta a história de um missionário, ele é da editora Vida, a história de um missionário, Bruce Olson. Ele trabalhou com uma tribo de índio, ou com uma etnia indígena, porque não era apenas uma tribo, nas regiões da América do Sul, Venezuela, Colômbia, nessa região ali. Né? E aí ele conta que um dia, em um determinado momento, ele estava numa dessas tribos da Venezuela e ele viu o significado do nome, o significado de fé naquela língua, daquela tribo. E a palavra fé naquela tribo significa amarrar as redes. E ele, num primeiro momento, ele não consegue entender o porquê disso, porque que fé significa amarrar as redes. Até que ele compreendeu no momento em que ele teve que passar uma noite ali naquela tribo. Aquela tribo não tinha várias ocas, ela tinha uma oca só para todas as pessoas que dormiam, todos os moradores daquela tribo. Era uma oca muito grande, e para se proteger dos animais, eles tinham que amarrar, para dormir, eles amarravam as redes deles em mastros que ficavam mais ou menos 5 metros de altura. Não é? Então, ele tinha que subir naquele local e amarrava a sua rede ali e descansar. Né? E a experiência desse missionário na primeira noite foi totalmente desagradável, porque não conseguia dormir. Né? Porque para dormir ele tinha que confiar no mastro, ele tinha que confiar nas amarras, ele tinha que confiar na rede e tinha que descansar. Porque não é baixo igual a gente costuma usar. Não é? Então ele só conseguiu descansar quando ele conseguiu confiar e relaxar, e só assim ele conseguiu dormir. Né? E aí ele compreendeu que isto é fé. Fé é como vocês disseram, os irmãos disseram, confiar em Deus. Isso é descansar, é confiar em Deus. Você confia a ponto de relaxar. Né? Então, quando a gente está com dificuldades de descansar em Deus, a gente tem que perguntar para nós mesmos. Eu creio na segurança que o Onipotente me dá? Eu creio nisso?
Eu creio que é o Senhor quem está segurando a rede da minha vida. Que sempre foi Ele que segurou a rede da minha vida em todas as circunstâncias. Em todas e as mais diversas circunstâncias, ou seja, nos dias fáceis e nos dias difíceis, foi Ele que segurou a minha rede, foi Ele que sustentou. Eu creio que Ele não vai falhar, que não vai me deixar cair. Creio nisso mesmo. Porque se eu creio, eu descanso. Então, se você crê que é o Senhor que sustenta a sua vida, então descansa nele. Permita que essa verdade aquiete a sua alma. Ele é o onipotente. Ele é aquele que segura a sua vida. E o onipotente te ama. Então, deixa que isso faça calar sua ansiedade. Silenciar os seus temores. Aplacar suas angústias. Lembra que nós dissemos no começo? O descanso é a entrega que acalma o coração. Então, queridos, a gente já está caminhando para o final do nosso estudo, já o tempo, 1 hora de estudo já está chegando. Alguns conselhos práticos, 3 conselhos, eu acho. 3. O primeiro, não vá, na hora da tempestade, na hora das lutas, nas dificuldades, na hora que você tem que lutar pela vida, não vá sem o Senhor. Voltando ao que o Adeilton disse no começo. Você confia, por isso que você vai. Então não vai sem Ele. Não tente resolver os seus problemas com as suas próprias forças. Usando o que a tia Neide disse também, se o rapaz, pelo contrário, tivesse tentado entregar currículo, mas confiando apenas na sua própria capacidade, não teria também adiantado nada. Então não ouse ir sem Ele. Não tente resolver os seus problemas sozinho. Segundo, sossegue o seu coração no Senhor. Se tiver difícil, converse com a sua alma. Faça a sua alma se lembrar de quem é que sustenta ela. De quem é que sustenta a sua vida. Porque a mesma onipotência que governa a tempestade e que sustenta o universo é aquela que fortalece a nossa alma, que sustenta a nossa alma também. Então, conversa com ela em oração, conversa com Deus em oração, fale com a sua alma, leia as Escrituras, para que ela fale o seu coração. Então, primeira coisa, não tente ir sem o Senhor. Não tente resolver os seus problemas sem Ele, por conta própria. Segundo, sossegue o seu coração em Deus. E terceiro, não ouse ficar quando Deus for. Como o Daniel disse a respeito da coluna de fogo e a coluna de nuvem que ia diante do povo, era interessante que quando a coluna parava, o povo parava. E muitas vezes a coluna de fogo e de nuvem ficava meses e até anos no mesmo lugar, e aquele povo não saía dali. Mas na hora que a coluna avançasse, o povo ia com ela. O povo marchava, o povo lutava, o povo batalhava. Então, queridos, descansar em Deus é caminhar com Deus naquilo que Ele te ordenar. Não é cruzar os braços, mas é ir com Ele. Não é ficar esperando que os problemas se resolvam sozinho, como a tia Neide deu o exemplo do rapaz dizendo, não entreguei nas mãos de Deus, Ele vai resolver tudo para mim. Não vai funcionar. É interessante que a gente não faz isso na hora de comer, não é? Eu estou com fome, deixa que o Senhor vai providenciar comida para mim. Eu não vou pegar a comida porque Deus vai encher sozinho minha barriga. A gente não pensa assim. Né? Descansar em Deus significa sossegar o coração nele a ponto de agir debaixo das suas promessas, debaixo da sua lei, debaixo da sua vontade. Você descansa, se submete a ele e caminha. É estar tão confiante nele a ponto de não ousar dar um passo fora da vontade dele, mas também é estar tão confiante nele a ponto de não ousar deixar de agir quando ele te ordena fazer. O Senhor não nos ordena trabalhar, então confiar em Deus é trabalhar.
O Senhor não nos ordena evangelizar? Nós sabemos que Deus vai salvar os eleitos, mas Ele nos ordena evangelizar. Então, nós confiamos tanto em Deus a ponto de evangelizar, de pregar o evangelho. Nós sabemos que Deus faz todas as coisas, mas Ele nos ordena orar. E nós confiamos tanto na promessa de Deus que a gente ora. Então, descansar em Deus significa agir conforme as suas promessas. E quando a gente age dessa maneira, em tempo de sofrimento, o Onipotente cuida da gente, como sempre cuidou antes do sofrimento. O Senhor tira o peso sobre os nossos ombros. Ele disse lá Jesus Cristo disse lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. O sofrimento não passou ainda, mas você já está aliviado. O peso da luta não passou ainda, mas você já está descansado. Porque o fardo agora está nas mãos dele. O fardo agora está sob os ombros dele. E esse Deus que tira de nós o peso dos nossos ombros, ele também nos dá vitória. Em Isaías 30:15 diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em descansardes está a vossa salvação, e na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Então, a nossa força vem de descansar e confiar no Senhor. E aí, o Senhor nos conduz no colo por todo esse período de sofrimento, de pandemia, de dificuldades financeiras, de dificuldades na família, de dificuldades de saúde e tantas outras. O Senhor nos leva no colo como um pai leva o seu filho em dias difíceis pelo colo. Então, se está difícil descansar, porque sempre vai estar, porque descansar no tempo fácil é fácil, mas descansar numa zona de guerra não é fácil. Então, lembra aquilo que nós já falamos. A mesma onipotência, que é absoluta sobre as pestes, sobre as setas, sobre os adversários, sobre a áspide, sobre o leão, é aquela que sustenta a nossa alma. Então, clame ao Senhor para que Ele sossegue o teu coração. Peça a Ele que Ele sossegue a sua alma, que Ele relaxe o seu coração. Então, volte às Escrituras, leia a palavra do Senhor, veja aquilo que Deus promete nas Escrituras e que as palavras do Senhor acalmem sua alma. E Deus vai nos fazer descansar. Claudinha, quer falar? Pastor, tem no livro de Judas, lá no verso 24, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então, essa segurança, né, nessa promessa de Deus, que mesmo no sofrimento ou nos tropeços, Ele vai nos guardar imaculados para a glória, porque essa é uma promessa. Então, não importa se sofrimento ou se algum abalo, né, um tropeço na nossa caminhada, mas essa promessa de que Ele vai nos manter, né, imaculados diante da sua glória, então é um descanso, né, porque Ele vai nos manter salvos até o fim, independente do que nós estamos passando no momento, independente do sofrimento, independente do nosso pecado, né? Mas a promessa de que Ele vai nos manter imaculados para a sua glória. Então, amém. A gente pode descansar, né, nessa promessa. Verdade, é isso mesmo, Claudinho. Então, já
O tempo já está adiantado, nós vamos encerrar por aqui. Domingo que vem a gente continua falando sobre como o cristão tem que se comportar diante do sofrimento. Com transparência diante do Senhor, com confiança, descansando a sua alma nele. Nós já começamos a falar sobre outras coisas que vamos tratar pela frente, sobre esperar em Deus e outras coisas que serão assuntos dos próximos estudos. Amém? Eu esqueci de dar um aviso, nos avisos que eu passei. Nessa semana, durante um meio de semana, eu não vou estar aqui, eu vou estar viajando com a minha família. Então, nós não teremos o nosso culto de quarta-feira, de estudo bíblico. Mas, final de semana, eu estou aqui. Então, a escola dominical e o culto vai ser mantido. Só o estudo de quarta-feira, que nessa semana nós não teremos. Amém? Então, logo após a escola bíblica dominical, já vou colocar o link vou marcar aqui já, agendar, e vou colocar o link do culto para hoje à noite. E você pode copiar esse link, mandar para quantas pessoas que você quiser, convidando para o culto. É sempre uma forma de evangelização também, né? Você copia o link, explica para a pessoa como que ela entra, fala, olha, participa conosco do culto, né? Então, você fique à vontade para fazer isso. Amém? Nós vamos orar encerrando a nossa escola bíblica. E eu vou pedir para a nossa irmã Maria Nadir, para ela orar. Isso. A dona Maria Nadir vai orar e nós vamos encerrar o nosso culto nessa nossa escola dominical nessa manhã. Pai amado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Meu Deus, como foi bom ouvir a palavra do pastor através do Senhor, meu Pai, que eu sei que o Senhor está com ele e nos dando sabedoria para que a gente compreendesse o que ele falou, o que ele explicou para nós. Pai amado, cuide de nós, cuide de nossas famílias, proteja nós de todos os vírus que está neste mundo. Meu Deus, nos dê sabedoria e entendimento para que a gente alcance a vida eterna. Amém, Senhor. Pai amado, nunca deixe faltar o pão de cada dia em nossas vidas e nem nas vidas de todos os nossos irmãos, de todas as igrejas. Eu te peço, em nome de Jesus, proteja nós e nos defenda de todos os mal. Assim seja a tua vontade. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, povo do Senhor. Bom dia para todos. Bom dia, João. Bom dia para todos. Bom almoço. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, pastor. Bom dia, Fernando. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Tchau. Bom dia, Lúcia. Todo mundo já está indo. Bom dia para todos. Bom dia, dona Maria Nadir. Bom dia, dona Elza. Bom almoço. Bom almoço, João. Tchau, João. Boa noite, Helena, Sueli, Valnei. Tchau, pastor. Boa noite. Gustavo Soares, boa noite. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pastor. Bom dia, Cláudia. Ô, pastor, falar que o senhor não postou o trabalho quarta-feira, hein? Está devendo. Quarta-feira eu não postei, não. Bom dia, pastor. Um abraço, até mais, até de noite. Um abraço. Falou. Boa noite, né, Valnei? Eu não postei de quarta-feira, então foi mal. Vou postar de quarta-feira. Bom dia, Bom dia, Postou não, pastor. Bom dia. Postei não, né? Vou postar então.